Bom, pessoal, dando sequência à aula de planejamento, a gente vai falar de um tema importante no planejamento, que são sobre os eixos de rotação. A gente já falou na aula anterior de elementos constituintes, que vocês viram que nós temos retentores, que são os famosos, popularmente chamados grampos também. Temos retentores diretos e os indiretos. Os retentores diretos, vocês viram que são aqueles retentores que estão vizinho à área desdentada. Os indiretos estão distantes. E aí você vem a pergunta, para que eu quero um retentor distante de uma área desdentada, professor? E aí nós vamos para os princípios básicos de PPR. PPR tem que ser bilateral, certo? Os retentores indiretos, normalmente, eles são utilizados para dar retenção, mas também estabilidade à minha prótese, certo? Então, esses eixos de rotação, que podem ser reais ou virtuais, eles vão orientar na nossa seleção dos retentores indiretos. Como assim na seleção? Qual o local ideal para eu ter um retentor indireto, ok? E por que eu posso dizer que esse eixo de rotação é real? Quando é que eu digo que o eixo de rotação é real ou virtual? Lembra desse tipo de prótese aqui, que é uma prótese dentro muco suportado, uma prótese de extremidade livre, certo? Esse tipo de prótese, a gente vem conversando desde as primeiras aulas, que são próteses que eles apresentam uma situação desconfortável, que é o quê? Que eles apresentam o braço de alavanca ou o braço de potência, como pode ser visto por alguns autores. Qual é a questão desse braço de potência? Como o paciente não tem dente aqui na região posterior, quando ele se alimenta, principalmente de um alimento mais duro, mais pegajoso, essa prótese tende a rotacionar, certo? Ela deslocar um pouco para trás. E isso a gente chama de eixo de rotação real, ou seja, ele é verdadeiro, ele sente rotacionar. E a gente tem que traçar medidas, manobras para diminuir esse eixo, para ser menos desconfortável para o paciente. Já essa figura aqui, preta e branca, é uma prótese dento suportada, ou seja, ela está apoiada em dente, tanto nos pilares posteriores, como nos pilares anteriores. Ou seja, todo o suporte dessa PPR é único e exclusivamente em dente. O que é que isso quer dizer? Existe eixo de rotação e existe o que a literatura chama de eixo de rotação virtual. Por quê? Porque os dentes não estão anquilosados no alvéolo. Eles estão sobre as fibras do ligamento periodontal que dão uma resiliência muito pequena, mas imperceptível a olho nu. O que nos incomoda é o eixo de rotação, certo? E, como eu já falei, quando é que acontece esse eixo de rotação real? É comum em próteses de extremidade livre, que são as classe 1 e classe 2, mas algumas classe 4 extensas, por exemplo, o paciente tem apenas os molares, então tem a ausência de pré-molares, caninos, incisivos, então é uma área desdentada, é uma classe 4 extensa, e nesse caso apresenta eixo de rotação real também. Então, tanto essas classe 1 e 2 como essas classe 4 extensas, nós temos que tentar diminuir esse movimento, essa rotação da prótese, certo? E aí, por que a gente está falando desse eixo de rotação, certo? O eixo de rotação da PPR vai passar pelos dois principais apoios, certo? E entre esses dois apoios, a gente vai traçar mentalmente uma linha, que a gente vai chamar de linha de fulcro, certo? E para que serve essa linha de fulcro? Essa linha de fulcro vai auxiliar na seleção do nosso retentor indireto. Bati aqui, desculpa. Utilizando retenção indireta, certo? Que é o que a gente acabou de ver como selecionar. E ainda tem uma regrinha que é diminuição da plataforma oclusal, que a gente já falou com vocês. O que quer dizer isso? Se eu tenho aqui, por exemplo, nesse caso aqui, se eu tenho aqui, eu estendi a área chapeável até a região da tuberosidade, porque é uma área retentiva, a cela é muito bem adaptável, porém eu não preciso colocar um terceiro molar aqui, mesmo eu tendo espaço. Por quê? Quanto mais dentes eu montar nesse paciente para a região distal, mais ele vai mastigar para trás e maior será o eixo de rotação real, o braço de alavanca. Professor, eu poderia parar no primeiro molar? Poderíamos sim, desde que não tivesse antagonista. Mas aqui, ó, você vê na prova, ó, carbono, carbono e carbono. O paciente tem antagonista, então a gente precisa montar o segundo molar. Se ele não tivesse o segundo molar como antagonista,
a gente ia montar o dente apenas até o primeiro. Para quê? Para reduzir a plataforma oclusal. Porém, a área chapeável ia se estender até a tuberosidade, porque é uma área de retenção da maxila. Então, ó, temos ainda situações como essa, ó. Caso simples aqui, classe 1, que a gente acabou de ver. Nós vamos selecionar os pilares, um canino e outro, serão os dois apoios principais. E se traçarmos uma linha de fulcro, a perpendicular vão ser aqui entre os dois incisivos. Então, em vez de eu colocar um retentor, um Kennedy só nesses dois, eu distribuo nos 4. Eu uso bom senso. Já nessa outra situação aqui, classe 4, os apoios principais são pré-molar e pré-molar. Não posso colocar uma prótese com grampo apenas aqui e aqui, ela vai ficar instável, eu preciso de no mínimo um terceiro apoio. Se você traçar uma linha de fulcro aqui, a perpendicular vai ser nesse sentido. Então, eu não tenho dente nessa região, nem aqui. Então, o que é que o bom senso faz? Eu posso distribuir um geminado aqui e outro aqui, e equilibrar a minha prótese. Então, o retentor indireto é importante para estabilizar a minha prótese. Okay? E temos ainda o eixo de rotação virtual, que é como a gente já adiantou, ele ocorre em prótese dento-suportada. Devido à disposição dos retentores diretos em número de 3 ou mais, não existe a rotação real. Por quê? 3 pontos distantes entre si formam um plano, promovendo estabilização. Se ele está todo apoiado sobre dente, se você traçar os pontinhos, você vai ver que vai formar uma figura geométrica. Seja quadrado, losango. Isso vai dar estabilidade à nossa BPR. Então, a prótese dentro suportada, o eixo de rotação não é real. A prótese não sofre o eixo o braço de alavanca, certo? Essa é a prótese com melhor prognóstico. É a prótese que o paciente vai se sentir mais confortável.